Carlos Ferreira. Semana que passou, foi essa semana, né? Que nós falamos aqui, Ângelo Márcio, sobre a humildade. Não sei se foi essa semana, se foi a semana que passou. Mas eu quero falar hoje aqui, seria mais, João Menezes, uma espécie de conselho para pessoas que se acham donas da razão e que sem dó nem piedade e sem responsabilidade atacam outras pessoas que inclusive já lhe fizeram bem. Como é que pode eu sair por aí falando mal de quem me fez o bem? Aí o engraçado é que essas pessoas chegam a citar a Bíblia. Você imagine citar a Bíblia para entrar na particularidade das pessoas. Nós sabemos que em todo o processo democrático de direito existe posição e oposição, ou seria situação e oposição. É claro que nesse processo, os que estão na situação geralmente são criticados pelos que estão na oposição. E isso é saudável na disputa eleitoral. Mas deixa de ser correto, saudável, direito, quando um dos dois entra na particularidade de quem quer que seja. Agora imagine alguém para tentar prejudicar politicamente aquele que ele ou ela acha que é adversário ou adversária, utilizar a palavra de Deus para isso. Qual é o exemplo que essa pessoa está passando? É impressionante como no município de Itabaiana, algumas pessoas atacam, mas atacam sem dó nem piedade, entrando na particularidade de outras pessoas. E o mais impressionante é você saber que esses ataques vêm de pessoas contra quem já lhe fez o bem. Qual é o caráter que tem uma pessoa que, de forma politiqueira, usa meios de comunicação, não importa se rádio, jornal, televisão, redes sociais, todos são meios de comunicação, para denigrir a imagem de quem ele ou ela não gosta, mesmo tendo declarado amor imenso há bem pouco tempo atrás. É impressionante como em Itabaiana se misturam os assuntos relacionados com a vida particular do político com os atos desse político. As pessoas que agem assim podem acreditar. Não leem a Bíblia. Não leem. Porque se verdadeiramente fossem leitores ou leitoras da Bíblia, não praticava esse tipo de ato. Isso é pecado. E pecado é abominável segundo a palavra de Deus. Deve ter lido um versículo ou dois, ou até pedido ajuda a alguém, para se embasar numa crítica chula, sem a menor consistência, na realidade, uma verborreia,
que não se sustenta. Eu fico a me perguntar, o que passa na cabeça de alguém que ontem dizia que eu era bom e que hoje diz que eu sou ruim? O que se passa na cabeça de alguém que antes me abraçava e hoje quer me ver pelas costas? O que se passa na cabeça de um pai ou de uma mãe de família que age com essa falta de responsabilidade e de amor próprio? Porque a partir do momento que você, claramente, para tentar prejudicar politicamente alguém, utiliza a palavra de Deus para lançar ataques contra essa pessoa ou essas pessoas. É impressionante como esses que atacam dessa forma não têm o que nós chamamos comumente de simancol. Porque Itabaiana, apesar de ser uma cidade grande, mas é uma cidade onde todos se conhecem. Principalmente aqueles que utilizam da política, que estão envolvidos de uma forma ou de outra, que exerceram ou exercem cargos públicos, comissionados ou não. E a pessoa ainda tem a coragem de cuspir no prato que comeu. E olha que comeu durante um bom tempo. Saciou a sua fome durante todo esse tempo. Levou para casa o salário que ajudou a manter a sua família. A comprar o leite do seu filho. A pagar a energia, a prestação do carro, a água, o gás de cozinha. E nessa época que eu tinha tudo isso, quem proporcionava esse salário, eu endeusava. Era para mim o melhor dos homens, o melhor dos administradores, o melhor dos políticos, era um santo. A partir do momento em que, por esse ou aquele motivo, eu não mais tenho esse dinheiro, eu passo a dizer que aquele que antes eu endeusava representa a figura do diabo. Agora, como é baixo entrar na vida pessoal das pessoas. E geralmente quem faz assim não olha para o seu próprio viver, para o dos seus familiares. Não é verdade? Geralmente quem ataca tem rabo de palha e não aguentaria um fósforo passando por perto. São pessoas desprezíveis que não têm amor próprio e procuram sangrar o amor dos outros. Porque o que me interessa se o meu parceiro ou se o meu adversário gosta de vestir verde, rosa, é a vida dele, a mim não interessa. Eu estaria agindo de forma correta se, mesmo sendo um cidadão comum, sem envolvimento na política, o que não é o caso, estivesse usando os meios de comunicação para cobrar benefícios para a minha população, para a minha comunidade. A crítica construtiva faz parte do direito social. A crítica construtiva é um elemento da democracia. A partir do momento que você deixa de lado a crítica, até porque você não tem o que criticar, porque se você for olhar o desempenho do meu adversário, o que eu vou dizer? Que ele foi o melhor administrador da minha cidade, do meu estado, do meu país? Porque ele reformou, ampliou, construiu escolas? Porque ele reformou postos médicos, porque ele construiu unidades básicas de saúde, porque ele contratou vários médicos, porque ele conseguiu recuperar a autoestima do meu povo, tirando a sua cidade, o seu estado, o seu país das páginas policiais, levando-os às páginas sociais. Então eu não encontro motivo para falar administrativamente do meu adversário. E como eu não tenho motivo para isso, eu começo a inventar
e com essas invenções, atacar a vida dele ou dela. Como é que a pessoa não enxerga que a partir do momento que você faz a crítica destrutiva, você está cometendo exatamente o que a Bíblia diz que é pecado, porque lá está na Bíblia, não julgues para não seres julgados. E como uma pessoa tem a coragem de utilizar um versículo bíblico para entrar na particularidade de quem quer que seja? É uma ação vinda de quem geralmente vive envolvida em confusão, em barracos. Pessoas que não têm a mínima consideração por quem quer que seja, que utilizam da sua forma grosseira e irresponsável para atacar quem eu acho que não me satisfaz. Muita gente utiliza esse tipo de instrumento para satisfazer muitas vezes o seu próprio ego. E aí, adentra na particularidade das pessoas. São pessoas que atacam dessa forma frágeis. Porque a partir do momento que você traz a verdade à tona, não suportam. Porque tem rabo de palha. Eu quero, nesse comentário, dizer que as pessoas que agem assim já estão pecando pelo seu agir. Não porque está fazendo críticas a quem quer que seja, mas porque está denigrindo a imagem do próximo. E o principal mandamento da Bíblia que essas pessoas não leem é: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu aí esculhambo com o meu próximo usando a Bíblia. Eu estou pecando 2 vezes. E o pecado é o salário da morte. Muitas vezes, essas pessoas que atacam de forma irresponsável, insana, que procuram atingir o seio da família de uma outra pessoa, vivem em pé de guerra na sua própria família. É impressionante como geralmente quem tem rabo de palha quer tocar fogo no rabo dos outros. É impressionante como os ataques ferozes se tornam ainda mais ferozes quando vêm de pessoas que antes elogiavam aqueles que hoje atacam. Se tornam pessoas perigosas, porque acalentam no coração o ódio. E o ódio, segundo a Bíblia, é pecado. E como é que eu digo que o outro tem pecado, se eu, no meu dizer, na minha escrita, eu destilo o ódio contra aquela pessoa? Eu sou pecador. Eu estou pecando contra o próximo e contra Deus. Mas geralmente quem age assim são pessoas desequilibradas, que não sabem o que dizem, o que escrevem, o que fazem. Pessoas que tiram tudo que pode e depois atacam a fonte de onde eu tirei. É impressionante. Mas a gente vai pedir no final desse comentário a Deus que possa perdoar essas pessoas. Porque são pessoas que utilizam a palavra de Deus para atacar o próximo. Não importa se o próximo está próximo ou está longe. Não importa se o próximo é meu aliado ou é meu adversário, se é meu amigo ou é meu inimigo. Porque a Bíblia não ensina
que odiemos a quem quer que seja. Claro, nós sabemos que às vezes as pessoas nos magoam. Nós sabemos que às vezes nós discordamos, mas isso não nos dá o direito de entrar na particularidade familiar das pessoas. Meus amigos, é impressionante como alguns procuram fazer o bem e recebem o mal. A vida pessoal de quem quer que seja não deve interessar a você ou a quem quer que seja. A partir do momento que você adentra na particularidade, você perde o direito, perde a razão e peca contra Deus. Olhe para o espelho e, ao invés de denegrir a imagem dos outros, peça a Deus que tenha dó do seu comportamento. Boa tarde, Sergipe. Carlos Ferreira. Semana que passou, foi essa semana, né? Que nós falamos aqui, Ângelo Márcio, sobre a humildade. Não sei se foi essa semana, se foi a semana que passou. Mas eu quero falar hoje aqui, seria mais, João Menezes, uma espécie de conselho para pessoas que se acham donas da razão